Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Anatomia Humana. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar essa aula em 1 minuto. Seja bem-vindo, Felipe, Sara, brigadão por estar aqui. Mielete, tudo bom? Roberta, beijão, Vanessa, vamos chegando. Eduarda, vamos chegando, gente. Vamos começar em 1 minuto, certo? Thaís Dias, fiz Inspira, valeu. Ana Paula, vamos chegando. E aí, Jonathan, boa noite. Vamos chegando, galerinha. Vamos começar em 1 minuto essa aula. Assim que a Cida enviar para todos os grupos o link da aula, a gente começa, beleza? E Yasmin, tudo bom? Vou mostrar a vocês hoje o que é que tem a ver um tomate. Isso mesmo, a nossa aula vai ter um tomatezinho hoje com aquele sistema renal. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Edson Júnior, sou fisioterapeuta e sou professor da Anatomia Humana. Então, vamos chegando. Tem que sair da tela o tema da aula de hoje. Assim que a pessoa entra, tem uma coisa do título, a pessoa já vê, bem interessante essa função. Só vamos! E aí, Marlon, tudo bom, cara? Neto, Natália, a gente vai começar, em 1 minutinho a gente tá começando a nossa aula hoje, viu? Vamos chegando. Já peguem seu tomate, vão na geladeira, peguem um tomate, que eu vou mostrar o que é que tem a ver esse tomate com o sistema renal. Boa noite, Ana Cleto, valeu, vamos chegando, gente. Ideias anatômicas. Lu Alves, o Valdean, Elai. Hoje temos tomate, é nóis. É isso aí, ó. Vamos embora, já pega o seu tomate, o meu tá quentinho. Em 1 minutinho a gente tá começando, viu, gente? 1 minuto. Só um pouquinho da paciência de vocês. Viu? A gente já vai começar. Vou enviar para os últimos agora, tá bom? Tá faltando só 1 minuto. Vai enviando. E aí, Catri, prima? Beijão. Boa noite, enfermagem da Gabi. Beleza, vamos embora. Foi, vamos começar. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já tô com a minha mesa, postes aqui, ó. Hoje eu tô com mesinha. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho. Isso, vai ficar o poder a aula hoje. Bom, gente, vocês não estão na aula de cozinha, vocês não estão no programa Masterchef. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vocês não estão no Masterchef, mas hoje eu vou ensinar a vocês o que tem a ver um tomate com o sistema renal, beleza? Então é uma baita aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Maria Edson Júnior, sejam muito bem-vindos. Eu vou ensinar o que é que tem a ver a anatomia humana dos rins com um tomate, beleza? Manda esse aviãozinho, clica aqui, ó. Manda para um amigo que gosta de cozinhar, para alguém que gosta e é da área da saúde, tranquilo? Vamos chegando. Antes de você estudar qualquer sistema, eu acho muito importante vocês estudarem 4 tópicos antes. Vocês listarem. Porque a organização é o princípio da excelência. Se você se tornar uma pessoa organizada nos seus estudos, as coisas começam a fluir bem, sabe? Então, antes de você tocar em qualquer conteúdo de anatomia humana, você precisa de uma organização de conteúdo. E aí tem 4 palavrinhas mágicas, 4 frases, 4 objetivos que sempre que você for estudar, você tem que analisar antes de qualquer coisa. Então você aí, pega o papel, pegue a caneta, que hoje eu vou mostrar a vocês exatamente quais são essas 4 perguntas, beleza? Pega o papel, pega a caneta e vamos começar essa aula. A primeira coisa, eu estou me vendo ali, tá tranquilo. A primeira coisa que vocês têm que aprender é quais são os órgãos componentes. Como assim, Maria Edson? Cada sistema tem o seu órgão componente. Então a aula de hoje é sobre o sistema renal. Então vocês precisam saber quais órgãos vão fazer parte do sistema renal. Tranquilo? Então eu acredito que, uma vez que você sabe os órgãos do sistema, você já fica organizado e vai saber, eita, eu vou estudar isso hoje, vou estudar isso amanhã, e aí você vai organizando. E isso é o princípio do modo ninja que a gente estudou na aula 2. Beleza? Então você tem que fazer o quê? Primeiramente, anota aí. Descobrir quais são os órgãos componentes do sistema renal. Beleza? Essa é a primeira pergunta, a pergunta básica. A segunda pergunta vai ser o seguinte. Você tem que entender as estruturas de cada um dos órgãos. Então, por exemplo, nós vamos estudar cada um dos órgãos. Vamos supor o rim direito, o rim esquerdo, cada um é um órgão. Então você tem que descobrir quais são as estruturas que compõem cada órgão, beleza? Então essa é a parte 2.
Então, uma vez que você sabe os órgãos, você divide eles e agora você tem que entender as estruturas que formam cada um. Esse é o segundo tópico. O terceiro é você saber as funções específicas de cada um dos órgãos. Então, qual é a função dos rins, qual a função dessa artéria, qual a função dessa veia. E aí você vai descobrindo a função de cada um, ou as funções de cada um desses órgãos. E aí, por último, você pode estudar as funções gerais. Porque todas as funções de cada um desses órgãos vão colaborar para que exista uma função geral do sistema. Tranquilo? Então, esse é o princípio. São as 4 perguntas que você sempre, antes de estudar qualquer tópico anatomia, você tem que saber. Então, anota aí no seu caderno. Tá esperando o quê? Vai lá, anota no seu caderno. Isso é muito importante. Você tem que entender quais são os órgãos componentes de um sistema, quais são as estruturas de cada um desses órgãos, quais são as funções específicas de cada um desses órgãos e, por último, as funções gerais. E aí você vai construindo uma base. E é por isso que eu falo que a anatomia humana é a base de tudo. Você organiza essa base, porque quando você for estudar alguma patologia renal, uma nefropatia, sabe, alguma patologia relacionada ao sistema renal, você tem que ter como base essas 4 perguntas. Porque uma vez que você fica bom nisso, você fica bom em qualquer outro conteúdo. É isso que você tem que encaixar na aula de hoje, beleza? E eu sempre gosto de começar a aula com uma curiosidade, beleza? Deixa eu pegar minha água aqui. Eu odeio essa tampa, velho. Odeio essa tampa. Vamos assim mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje aqui são os componentes. Quais são os órgãos componentes? Que é a primeira pergunta. Quais são os órgãos que compõem o sistema renal? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Então são, na verdade, 4 órgãos. Anote aí. Pegue aquela primeira pergunta, órgãos componentes, e vocês vão escrever 4 nomes, beleza? Qual o primeiro nome? Vocês vão colocar aí, ó. Nós temos 2 rins, certo? Então, o primeiro órgão componente, os órgãos componentes primeiros são seus rins. Então nós temos 2. Um rim direito e um rim esquerdo. Beleza, gente? Então, primeiro órgão componente, seus 2 rins. Qual o segundo órgão componente? Nós vamos ter mais 2. Nós vamos ter os ureteres. Ureter esquerdo e ureter direito. Então, nós vamos ter mais 2 órgãos componentes, beleza? 2 rins, 2 ureteres, tranquilo? E depois disso, a gente vai ter que estudar o quê? Nós vamos ter que pegar o terceiro órgão componente, que vai ser quem? A sua bexiga. Tranquilo? Esse é o terceiro órgão. E ela é única, não tem 2, só uma bexiga, beleza? E depois nós vamos ter aqui, por último, a uretra. Beleza? Então são 4 órgãos componentes. 4. 2 rins, um rim direito e um rim esquerdo. Nós vamos ter 2 ureteres, um ureter direito e um ureter esquerdo. E depois nós vamos ter uma bexiga centralizada, saindo dela uma uretra, beleza? Então esses são os 4 órgãos componentes do sistema renal, beleza, gente? Até então tá tudo tranquilo. Se tá tranquilo, arrocha o coraçãozinho aí, eu gosto de ver esse coraçãozinho subindo pra gente interagir um pouquinho, beleza? Agora que você já aprendeu os órgãos componentes, eu sempre gosto de falar das minhas analogias, né? Que eu acredito que as analogias sejam a melhor maneira de vocês aprenderem qualquer coisa em anatomia. Então, qual a analogia que eu quero trazer? A primeira, são várias, utilizando um tomate hoje, mas qual a primeira? Olha que interessante. O tomate, ele tem que ser produzido, certo? Ele tem que ser plantado. E olha que interessante. Eu vou estudar com vocês as funções específicas de cada um desses órgãos agora, que é a nossa pergunta 3. Qual a função específica dos rins? Qual é a função específica dele? Olha que interessante. O tempo todo vocês aí, quando a gente pergunta desde que é pequeno para a mãe, o que é que o rim faz? A mãe faz, menino, o rim, ele filtra sangue. Ele filtra. Filtragem. O tempo todo é colocado aqui, o rim, ele filtra o sangue. Mas vocês vão ver e entender hoje todo esse
processo de filtragem, como acontece, eu vou ensinar vocês hoje nessa aula. E aí, a produção da sua urina, ela é feita aqui, nos seus rins. Então vamos levar para um ponto de vista agrícola. Os tomates, eles também têm que ser produzidos. Então vamos pensar que essa horta, onde é produzida a urina, onde é produzida o tomate, são seus rins, certo? Então os rins são responsáveis pela produção, certo? Da urina. Então eles filtram e acabam formando essa urina, tranquilo? Então a produção do tomate, a produção é feita nos rins. Depois que ele é colhido, gente, ele tem que pegar um caminhão, né? Um caminhão, os carregadores aí vão levar eles até os supermercados. Então tem um longo trajeto aí pela frente, beleza? O que foi, vida? E aí tem um longo trajeto. O trajeto que o tomate sai da plantação até o armazenamento, que ele tem que ficar armazenado em um lugar refrigerado, no supermercado e tal, a gente chama esse caminho de ureteres. E o ureter, a função dele é carregar a urina para a bexiga. E aí os caminhoneiros fazem o quê? Como se fosse um caminhoneiro, ele transporta o tomate para um armazenamento refrigerado lá no supermercado. E o supermercado é o quê? A bexiga, beleza? Então a bexiga, ela é o armazenamento, onde vai ficar todos os tomatezinhos lá, onde vai ficar toda a urina de fato. Olha que interessante. E para ele ser colocado para fora, para o meio externo, alguém tem que comprar. E aí quando você pega o seu carrozinho, vai comprar e pega o tomate do refrigerador e leva para sua casa, esse caminho é a uretra, que é o cano que vai levar do meio interno a urina para o meio externo, tranquilo? Então nós temos aí 4 funções. Vou tirar a print da tela, não esquece. E aí, isso é muito importante. Isso é muito importante, beleza, gente? Você saber as funções desses órgãos específicas. Então, a produção da urina, a filtração do sangue, rins. Os ureteres carregam toda essa formação de urina para o armazenamento, que é a bexiga, como se fosse uma cisterna, uma caixa d'água, e ela é levada para o meio externo através da uretra, beleza? Então a primeira analogia foi feita. Boa, gente. E olha que interessante. Olha que interessante. Eu trago a vocês aqui até uma curiosidade. Como assim, gente? Uma curiosidade. Eu quero saber, essa aqui eu vou até para perto, que eu vou abrir os comentários. Vamos lá. Eu vou abrir os comentários com vocês aqui. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam rápido, beleza? Qual a quantidade de sangue que os seus rins eles acabam filtrando por dia ou por minuto? Comentem aí pra mim. Qual a quantidade de sangue que os nossos rins eles filtram? Eu quero ver se vocês vão acertar aí. Vamos lá. Quero saber da interação de vocês. A Bruna, a Clara, vamos ver se vocês acertam. Vamos ver se a galera vai acertar. Você acha que é quanto, amor? Por dia, quanto? Masterchef Show, 180 litros. Boa, bibis! Boa, a galera tá com tudo, hein? 5 litros, 650 litros, 5 litros. E aí, quanto vocês acham que filtra? Boa, galerinha. De 4 a 6, 3 litros, 180, 30. Pois é, gente. Vamos lá. Galera falando aí. E olha que interessante. Os seus rins, eles filtram cerca de 125 ml por minuto. Você fala, pô, Mares, mas 125 ml por minuto é muito pouco, cara. Como é que dá tudo isso em 180 litros? Até porque, se você se questionar, uma pessoa de estatura média, com mais ou menos ali seus 70 quilos e tal, ela tem 5 litros de sangue. Mas como é que ela consegue filtrar tudo isso por minuto e 180 litros de sangue por dia, como o nosso corpo filtra? Como é que ele consegue fazer tudo isso? E aí tem uma explicação bem massa. Uma pessoa de estatura média, pesando aí seus 70 quilos, ele tem 5 litros de sangue. Só que a quantidade de sangue, ela não vai ficar parada no corpo.
ela vai estar o tempo todo sendo circulada. O tempo todo o sistema circulatório vai estar mandando sangue para os rins. E aí se você calcular os 125 ml por minuto, vai dar mais ou menos 180 litros por dia. Beleza, gente? Então, basicamente, deixa eu ver se tem um perfume aqui. 125 ml. Ó, então, se você pegar esse... Como é que chama isso aqui, cara? É enxaguante bucal. Isso aqui tem 60 ml. É como se fosse 2 frascozinhos desse por minuto sendo filtrado. Então, é muito pouco. Agora, se você imaginar que por dia são 180, é muita coisa, sabe? Então, nossos rins trabalham muito, muito mesmo, gente. Então, é só uma curiosidade. Os seus rins, eles acabam filtrando 125 ml por minuto e 180 litros por dia. Então, os caras trabalham muito, beleza? E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção agora. Vamos falar de um assunto sério. E por que eu falo que esse assunto ele é sério? Gente, é o seguinte. Não adianta você... Muita gente quer pular essa etapa de aprender o sistema renal e ir logo para a fisiologia. E é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Não pulem essa etapa. Essa etapa de conhecer cada uma das partes, que a gente vai estudar ainda hoje através desse desenho aqui. Conhecer cada uma dessas partes é muito importante. Não adianta você querer ficar pulando etapas. Lembre-se, a anatomia humana é a base de tudo e de todo profissional de excelência. Se você quiser estudar a fisiologia primeiro que a anatomia, você vai se dar mal. Muita gente chega para mim e fala, a fisiologia é mais importante. A questão não é quem é mais importante. A questão aqui é que a anatomia ela tem que ser estudada antes da fisiologia. Isso serve para qualquer coisa. Nós temos que seguir passo a passo. E se você não construir a base de tudo que é anatomia humana, você não vai se dar bem em fisiologia. E é isso que eu quero mandar essa mensagem massa para vocês. Não pule etapas, você tem que seguir um passo a passo. Porque lá na frente você vai ser solicitado. Não adianta eu trazer para vocês aqui o que é um processo de reabsorção, o que é um processo de excreção, o que é cada processo de filtragem. Não adianta eu querer trazer isso para vocês em formato de fisiologia, se vocês não entendem a anatomia ainda. Cada uma dessas partes elas são importantes e você precisa entender isso. Então, grave comigo e nunca esqueça. Uma vez que você estudar muito bem a anatomia, você prepara uma base para que a fisiologia venha. E por isso, a anatomia humana sustenta todas as outras matérias. E se você for ruim em anatomia, você vai ser ruim em todas as outras matérias. Se você for bom em anatomia, você vai ser bom em todas as outras matérias. Então dedique o seu tempo em ficar bom em quê? Em anatomia. Porque uma vez que você é bom aqui, você é bom em todas. Entendeu a grande sacada agora? É assim que funciona. É por isso que eu bato na tecla e defendo. A anatomia humana é a base de tudo. E se você quer ser um profissional de excelência, você tem que ter essa base bem estruturada. Se eu chegasse para você agora e falasse, vamos discutir todas as artérias renais e toda a morfologia renal, e se você aí do outro lado me contar todas as artérias renais, todos os processos, eu lhe dou um emprego de 15 mil reais. Quantos de vocês estariam prontos hoje para ocupar esse emprego? Agora você tem que me dizer isso agora, automaticamente, na língua, sem olhar para nenhum lugar, no gogó. Muitas pessoas subestimam, cara. Ah, eu já sei isso. Nunca subestime isso. Tem espaço para a gente aprender sempre algo novo. E é o que eu quero trazer para vocês, uma versão nova de como aprender o sistema renal. Beleza? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Nós temos esse desenho dos rins, certo? Um desenho do rim. Esse rim aí é o quê? Eu tô do meu lado esquerdo, esse aqui é um rim esquerdo, beleza? E aí vocês podem estar do lado direito, tá cruzado, mas esse é um rim esquerdo, tranquilo?
E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o tamanho. Eu gosto muito de saber o tamanho dos órgãos. Os rins, eles têm mais ou menos aqui, ó, 12 centímetros de comprimento, certo? Geralmente eles têm 6 de largura e 5 de profundidade, certo? E esses rins, eles são órgãos altamente dinâmicos. Eles não são estrutura parada. Ele é uma estrutura que é dinâmica, ele pode aumentar e diminuir de tamanho de acordo com os líquidos que estão dentro dele. Então ele é um órgão altamente volátil, ele muda, ele é dinâmico, certo? Ele não é algo paradinho, tranquilo? E a segunda coisa que eu quero que vocês saibam é que eles ficam no limite. Deixa eu até trazer aqui o nosso esqueleto. Estava indo buscar ele. E eles ficam na altura das costelas flutuantes, que são essas costelas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que essas aqui são as flutuantes, ó. Eles ficam na altura das costelas flutuantes até L3, tranquilo? Então eles ficam mais ou menos aqui. E já já eu vou explicar o porquê essas costelas flutuantes, elas são tão importantes. Ah, e talvez hoje ainda decida o nome dessa princesa aqui, viu? Que a gente nunca colocou o nome nela e ela tá precisando. Então, quem ficar até o final pode dar sugestões. E aí, deixa ela aqui. E aí, o que acontece? Essas costelas acabam formando a proteção dos rins. Então, já a gente vai falar sobre cirurgias, essa proteção, como é que ela é feita, tranquilo? E olha que interessante. Eu vou falar agora a anatomia dos rins, rapidinho, e eu vou falar para vocês a importância de cada uma dessas estruturas, beleza? Eu falo a anatomia primeiro, e depois a gente vai estudando cada estrutura e sua importância, tranquilo? Então vamos lá. Estruturas dos rins. Nós vamos ter aqui, gente, ó, um rim. Muita gente fala que ele parece um feijão, eu já estou dizendo que ele parece um tomate, não no formato, mas pela formação dele, certo? E ele tem aqui, ó, uma capinha que cobre ele. Todos os órgãos, eles têm uma membrana de revestimento. No osso é o periósteo, no coração é o pericárdio e assim sucessivamente, certo? Aqui nos rins, nós vamos ter uma cápsula fibrosa renal. O nome já está dizendo, né? Uma cápsula fibrosa, então quer dizer que é um tecido fibroso, é meio que um tecido conjuntivo. E aí, essa cápsula, ela recobre todos os seus rins e acabam sendo mais um artefato de proteção, mais uma estrutura para proteger os seus rins, porque eles são órgãos vitais para vocês, certo? Nessa parte rosinha clara aqui, ó, nós temos o córtex renal, certo? E aqui em laranja, nós vamos ter a parte da medula renal, certo? Entre as medulas, nós vamos ter as colunas renais, aqui, ó, colunas renais. A pontinha da medula, que também pode ser chamada de pirâmide, certo? Que são esses gominhos. A pontinha dela, a gente chama de papila renal. Tranquilo, gente? E aí, essas papilas renais, elas caem em cálices menores, que são essas estruturas aqui, ó. E sucessivamente depois em cálices maiores, que são vários cálices menores formam um cálice maior, que são essas estruturas aqui. Vários cálices maiores formam uma pelve renal e essa pelve renal vai formar o ureter, certo? Aqui, ó, pelve renal e ureter, beleza? Nós vamos ter uma artéria renal e uma veia renal e aqui em verde nós vamos ter o seio renal. Então, basicamente, essa é a estrutura e a anatomia dos rins. Mas agora a gente vai estudar cada uma dessas estruturas. Isso comparando ao nosso tomate aqui, tranquilo? Então, olha que interessante. Nós temos um tomate aqui, agora é o momento. Se você não pegou o tomate, vai lá agora. E aí, irmã Tchuca? E aí? Oi, gente! E aí, o que acontece? Nós temos aqui um tomate, certo? E se você não pegou, vá pegar agora. Vá pegar agora, porque você vai precisar. A primeira estrutura que eu falei a vocês são quais? A primeira estrutura é a cápsula fibrosa renal, gente. Essa cápsula fibrosa renal, ela acaba protegendo seus rins. E ela é feita de tecido fibroso, como o nome já está dizendo, e também é composta por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo, ele faz essa
conexão, ele é conectivo também e acaba unindo um órgão a outro, beleza? E aí isso é detalhe para outras aulas. Mas essa cápsula fibrosa renal, ela é muito importante, sabe por quê? Porque ela reveste seus rins e acabam protegendo ele de impactos. Os seus rins têm sangue dentro deles. E se houver uma perfuração, algo do tipo dessa cápsula fibrosa, esse sangue tende a vazar, tranquilo? E aí, o que é que tem a ver esse tomate? É a pergunta cheque agora. O que é que tem a ver esse tomate, eu quase confundi esse tomate com seus rins, beleza? Cuidado. E aí, o que é que tem a ver? Agora a gente vai para a aula, beleza? Agora começa o Masterchef aqui agora, gente. Vamos lá. Eu pedi pra Cida esquentar o tomate para que solte a pele. Eu descobri no Masterchef que quando você esquenta um tomate, fica melhor de tirar a pele, beleza? E aí o que acontece? Eu vi que esse tomate tem essa pelezinha aqui, ó. Por isso que eu peguei a faca e descobri também que essa faca aqui é a faca de cortar tomate. Então, quando você tira aqui a pelezinha, ó, tem uma pele que cobre o seu tomate, ó. Vamos mais pra perto, eu vou trazer pra perto pra vocês enxergarem. Tem uma pelezinha aqui, ó. Aqui tá o tomate, a parte da frente é lisa, certo? E tem uma capinha que reveste o tomate aqui, ó. Tá vendo? Nós temos o tomate aqui e tem uma capinha, ó. Ó. Tá vendo aqui que tem uma capa? Ó. E essa capinha aqui é como se fosse a cápsula fibrosa renal, que fica aqui, ó, recobrindo seus rins. E olha que interessante. Vocês não estão vendo, mas a minha mão tá toda molhada aqui, ó. Tá vendo que tem uma gosminha saindo do tomate? Se você um dia romper essa cápsula fibrosa, imagine que isso que está saindo do tomate aqui não é o tomate provavelmente derretendo. Pode ser sangue saindo de você, comprometendo a estrutura vital, beleza? Então nós temos um tomate aqui soltando essa pele que é como se fosse a cápsula fibrosa renal. Tranquilo, gente? E dando continuidade, tire um print para vocês já postarem no final, ó. Tem uma pelezinha aqui, ó. E aí vamos lá, porque eu vou cortar ele e não vai dar pra ver depois. E aí, esse corte aqui, ele é um corte frontal, coronal, certo? Quem assistiu a aula ontem vai entender. E aí já reforça a importância da aula de ontem. Entender os cortes é entender como e a visão que você vai ter daquela estrutura. Agora eu tô tendo uma visão anterior. Eu tô olhando de frente, eu cortei, fiz um corte frontal e eu tô vendo essa estrutura. Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero agora fazer um corte frontal nesse tomate, certo? Então a gente vai vir pra cá, pra cozinha aqui pra mostrar a vocês. Eu vou fazer um corte frontal nesse tomate, certo? Fiz o corte frontal aqui no tomate, certo? E infelizmente esse tomate aqui não ficou tão bom. Ficou todo melecado. Eu vou tirar a cápsula fibrosa renal dele, certo? E vou mostrar para vocês agora o resultado, certo? Olha que bacana. Quando você olha um tomate assim, ó. Quando você olha um tomate assim, tá vendo aqui, ó? Quando você olha um tomate assim, você consegue ver que tá pingando tudo. Vamos lá. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tenho essa partezinha todinha aqui, ó, de fora. Ó. Toda essa partezinha aqui de fora, ó. Isso aqui é o córtex renal. Pode prestar atenção aqui, ó. Isso aqui é o córtex renal, ó. Certo? Nós temos aqui o córtex renal, ó, por fora. Não vai dar pra ver, não vai dar pra ver totalmente, porque infelizmente o tomate ficou todo molenga. Mas se você cortar um tomate aí, você vai ver que tem mesmo uma capinha ao redor assim, bem parecido, certo? Então essa parte aqui é o córtex renal. Esses gominhos aqui são as pirâmides renais, que são que é de fato a medula renal. E aí você pode prestar atenção que no tomate também tem triângulos, ó. Também tem triângulos, ó. E esses triângulos do tomate, se você está cortando aí, você está vendo, esses triângulos aqui, eles são as pirâmides renais. Eles são de fato a medula renal. Beleza? Corta aí o tomate e você vai ver. Vá na prática comigo. Muitas vezes vocês não tem peça de laboratório. Mas quem disse que as frutas não podem ser? Beleza? Então você tem isso aqui. Aqui ao lado, ó, nós temos a coluna renal.
E aqui também dá pra ver a coluna renal aqui, ó. Coluna renal, coluna renal, coluna renal. Dá pra ver tudo bonitinho, cara. Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Quando eu faço isso, faz sentido pra mim. Eu consigo botar em prática o meu conhecimento e tudo ao meu redor se torna ferramentas para que eu aprenda anatomia humana. É isso que eu ensino muito aos alunos do Clube da Anatomia. A anatomia está em todo lugar. Basta você ter um mentor que faça você olhar na direção certa. Sozinho é mais difícil fazer isso que eu estou fazendo. Mas se tem uma pessoa que mostra os melhores exemplos e os exemplos mais eficientes para você aprender anatomia humana, cara, isso é bom demais. Se eu tivesse aprendido isso antes, eu estaria melhor ainda hoje. Porque se você não começar a fazer isso hoje, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter aprendido hoje. Isso aqui é importante pra caramba, porque é a base para você ser um profissional de excelência. Se você não entende anatomia, se você esquece e nunca aprende de verdade, você perde tempo. É o que eu falei na aula 1. Não percam tempo. Aprendam o conteúdo e estude ele uma única vez. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui para vocês, vocês não vão precisar revisar com tanta frequência, porque está fixo na mente. E se você pegou o tomate, é aí que você não vai esquecer mesmo. Beleza? Então vamos pra cima, vamos pra cima. A gente já viu aqui coluna, pirâmide, córtex e cápsula fibrosa renal, certo? O que é que a gente vai estudar agora? Olha que interessante, eu vou tentar pegar um pano aqui para limpar a minha mão. Eu vou limpar nesse short, a Cida vai me matar, mas eu vou limpar nesse short aqui. Vamos lá, né? Olha que interessante. Deixa eu beber só minha aguinha. Tem uma coisa que eu até queria comentar com vocês. Eu recebi essa pergunta aqui, ó. Me perguntaram bem assim, Maria Edson, existe diferença de altura entre o rim direito e o rim esquerdo? E eu falei, tem. Tem uma coisa bem importante, ó. Os rins, eles não ficam na altura das costelas flutuantes, como eu falei a vocês. Então nós temos aqui, ó, os rins ficam mais ou menos aqui, ó. Ficam mais ou menos aqui. Entre as duas costelas flutuantes e a L3. Beleza? Fica mais ou menos até aqui os rins. E esses rins, eles são protegidos pelas costelas flutuantes, mas em cima deles existem outros órgãos, beleza? Para de olhar pra mim. Olha pro povo, deixa ele mais educada. Tipo, quando você vai estudar os rins, você começa a ver que o rim direito, ele é levemente inferiorizado. Ele tem cerca de 1 a 2 centímetros mais inferiorizado do que o rim esquerdo. E por que isso acontece? Fizeram até essa pergunta pra mim. E aí eu vou mostrar através disso aqui, ó, pra vocês, ó. Eu até salvei uma publicação aqui pra mostrar a vocês. Olha que interessante essa daqui. Perguntaram por que o rim direito é mais baixo, é um pouco para baixo. E aí eu peguei a minha irmã e mais uma vez eu falo, a anatomia humana está em todo lugar. É só você saber captar. Eu coloquei, porque em cima dele tem outro órgão, o fígado. Beleza? Então se você pegar uma pessoa na cacunda, você vai ver que você automaticamente rebaixa. E aí o rim direito, em cima dele tem um fígado. E ele acaba sendo levemente inferiorizado. Então, se você comparar o rim direito e o esquerdo, o rim direito está levemente inferiorizado. Beleza, gente? Então, todas as vezes para você lembrar essa estratégia, pega alguém, bota na cacunda, finge que é o rim direito e a pessoa de cima é o fígado. Então, esse é o meu jeito de ensinar anatomia. Pegar coisas do dia a dia e transformar em anatomia, porque uma vez que você usa exemplos de casa, você nunca esquece porque você passa o maior tempo em casa. Aí, eu peguei aqui agora, ficou todo bagunçado aqui, ó. Mas deu ainda, ficou todo... Mas deu pra pegar. Então vamos lá. Vamos lá que aí tem muita coisa ainda pela frente. Vamos lá. Agora que vocês aprenderam a lá Masterchef muitas coisas, qual a próxima estrutura que vocês vão aprender agora? Vamos lá. Muitas
pessoas têm dificuldade em saber o que é pedículo, o que é hilo e o que é seio renal. E você vai acabar essa dúvida agora. Também você vai acabar com essa dúvida agora. Existe diferença. Quando você tem três estruturas decisivas aqui. Nós vamos ter a artéria renal, a veia renal e a pelve renal. São três estruturas. A passagem por onde entra a artéria renal, porque a artéria renal está entrando, a veia e a pelve renal estão saindo. Então a passagem, o buraco que passa, a entrada da artéria e a saída da veia e da pelve, a gente chama de hilo renal, que é a passagem. Se um dia o seu professor amarrar uma cordinha nessas três estruturas, artéria, veia e pelve renal, isso é o pedículo renal, certo? E essa estrutura aqui, que aqui está em verde, mas que nas peças vão estar amarelo, que é essa aqui, ó, que é o seio, é outra coisa diferente, né, que é mais um coxinho de gordura e outras estruturas, mas são três coisas diferentes, beleza? Então nunca mais confundam pelve, pedículo e seio renal. São três coisas diferentes. Tranquilo, gente? E aí agora o que a gente vai estudar aqui? Deixa eu pegar e me ver como é que eu tô aqui. Interessante. Porque de fato as costelas flutuantes, elas são importantes, galerinha. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa queridinha, certo? E os rins estão aqui. Tem muitas pessoas que gostam, gente, sabe de fazer o quê? De retirar as costelas flutuantes para ficar fininhas. Para ter uma cinturinha. Né? Em vez de ir para academia, malhar para malhar seus músculos abdominais para pegar a cinturinha, não. Ela quer retirar as costelas, querem coisas imediatas. E tudo que é imediato em nossa vida, a gente tem algumas consequências. Tudo que você quer aprender rápido demais não dá tempo de consolidar. Sempre vai ter uma fraqueza quando você quer as coisas muito rápidas. E aqui, qual o grande defeito? É que quando você retira as costelas flutuantes, essas duas aqui, ó, seus rins eles ficam desprotegidos. E eu poderia fazer uma melação aqui agora, que era meio que botar o rim aqui, o tomatezinho, tá ligado? E tentar bater para não ia quebrar. Imagine que esse tomate tá todo molenga, ó, tá todo molenga o tomate aqui, ó. Se eu colocar esse tomate aqui, como se fosse os rins. Vamos lá, deixa eu trazer mais para perto para vocês verem. Vamos mostrar esse exemplo. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Bora lá. Nós temos aqui, não dá para ver direito aqui, ó, mas aqui tem, ó o tomate aqui, ó, tá embaixo, mas ele tá aqui, ó. Sendo protegido pelas costelas flutuantes. Se você aí do outro lado der um tapa aqui, ó, não vai pegar no tomate. Por quê? Porque tá sendo protegido. O tomate, mesmo molenga, tá intacto. Mas, tá parecendo o cabelo da boneca, o meu cabelo, ó. Mas tá não. Aí, tipo, agora se eu tirar isso aqui e der um tapa nos rins, o que vai acontecer? O rim vai fazer... O rim vai todo estourar, vai ficar todo patifado. E as mesmas coisas são os rins, cara. Se você deixa eles protegidos, se você receber uma pancada, o tomate vai... Seus rins não vão estourar. E aí você pode ter uma hemorragia séria, irreversível, e você vai morrer, porque os rins são muito vascularizados. Então entenda a importância das costelas flutuantes para a proteção dos seus rins. Tranquilo? Obrigado pelos seus serviços. E aí, voltando lá Masterchef, qual é o próximo tópico? Vamos beber uma aguinha. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem bacana. Tá bem, vai lá. Tipo, eu vou contar uma coisa pra vocês bem bacana. Muita gente pede pra eu falar sobre fisiologia. Ah, Marietes, fala de fisiologia. Mas eu vou contar aqui um princípiozinho. Eu vou contar um princípio aqui de fisiologia pra vocês. O processo de filtragem, ele acontece basicamente de duas formas. Reabsorvendo e excretando. Reabsorvendo é colocando coisas pra dentro, de volta da corrente sanguínea. Excretando é colocando coisas pra fora da corrente sanguínea. E olha que interessante. Eu falei a vocês que essa partezinha rosa aqui é o córtex renal e que essa parte laranja é a medula renal. E aí, para vocês entenderem uma coisa muito importante. O córtex renal, que é essa partezinha rosinha, ela
está intimamente, é a parte funcional dos rins. Porque é na parte rosinha que vai acontecer a filtragem do sangue propriamente dito. Na parte laranjinha, vai acontecer uma parte de reabsorção, mas vai ter mais excreção. O córtex, ele reabsorve as estruturas, os componentes que o sangue precisa. Já a medula, ela excreta, ela bota para fora estruturas, substâncias que o sangue que não estão mais, ou estão em excesso ou que o sangue não precisa, beleza? Então olha que interessante, no córtex do tomate aqui, ó, no córtexzinho do tomate aqui, ó, nessa parte aqui, a Cida vai me matar quando ver esse chão todo sujo de tomate. Toda essa partezinha aqui, ó, do córtex, ela foi feita, aqui, ó, o córtexzinho aqui. Aqui também tem córtex. Esse córtex aqui, ele é responsável pela filtragem. Então ele vai colocar coisas para dentro que precisam voltar para a corrente sanguínea. Já a parte dos triângulos, que são a pirâmide, que estão aqui laranja, ó, é onde vai colocar a excreção, onde vai ter substâncias que tem que ser colocadas para fora, porque ou estão em excesso ou o corpo humano não precisa. E olha que interessante agora. Olha que interessante. Olha que interessante. No processo, eu vou explicar para vocês como é que acontece essa dinâmica bem rapidinho. Mas olha que interessante. Eu disse a vocês no início da aula que os seus rins, eles acabam filtrando cerca de 180 litros de sangue. Mas desses 180, 1 litro, 1% ali mais ou menos, tem que ser colocado para fora, porque ou está em excesso ou o corpo humano não precisa mais, beleza? Então olha que interessante. Olha que interessante. Beleza? Esse é o princípio. Eu não sei, eu fico com raiva porque tem um cara batendo não sei o que uma hora dessa aqui. Não sei por que ele tá batendo isso. Eu vou pegar meu pente enquanto esse cara não para de bater aí fora, né? Então vamos embora. Agora que vocês entenderam mais ou menos como é que funciona, eu vou mostrar como é que funciona nos rins. Vamos lá. Esquece um pouquinho isso aqui agora e vamos pra cá. A primeira coisa a você entender é que existe uma coisa chamada artéria aorta abdominal. Ah, Maressa, onde é que ela fica? Ela fica aqui, ó. Artéria aorta abdominal. E ela faz o quê? Ela dá origem à artéria renal. E a artéria renal, ela vem aqui, vai entrando nos seus rins e ela se ramifica, formando arteríolas e depois ela vai até o córtex, ó. Perceba que toda a artéria renal, ela vem para chegar até o córtex, ó. E por que ela chega até o córtex? Porque é lá que é a estrutura funcional, é onde acontece a filtragem, beleza? E aí, lá mesmo, os capilares arteriais voltam como capilares venosos aqui, ó. E já voltam formando a veia renal. Então eu vou como artéria, formo arteríolas, formo capilares no córtex, depois lá formo capilares venosos, vênulas e volto como a veia renal. Beleza? E aí, essa é a dinâmica 1 que eu quero que vocês entendam. Como é que funciona isso? Vamos pensar que os 180 litros de sangue estão passando aqui, ó. E aí, vocês têm que entender que tem coisas no sangue que são boas e precisam voltar para a corrente sanguínea, e tem outras que não são necessárias mais, ou que estão em excesso, ou que são tóxicas. E aí essas estruturas, gente, essas estruturas é substância. Na hora que eu falar estrutura aqui, entenda que eu estou falando de substâncias. Essas substâncias, elas precisam ser eliminadas, já que elas são tóxicas. Então, algumas coisas no sangue, como creatinina, ureia, amônia, essas substâncias, elas precisam ser eliminadas, beleza? E aí, vamos supor que está vindo tudo, o que é bom e o que é ruim. Tá vindo aqui, ó, pela artéria abdominal, artéria renal. Aí pegou, quando ela chega aqui no córtex renal, essas estruturas vão ser filtradas. E aí o que for bom para a corrente sanguínea, o que precisar voltar, que no caso é 99%, vai voltar através da veia renal. Então tudo entra, o que é bom, o que é ruim, vai entrando. E aqui, o que for bom vai voltar pelo sistema venoso para a veia renal. E aí vai voltar para a corrente sanguínea para depois ser filtrado novamente.
Já o que é ruim vai para onde? O que é ruim vai entrar onde? Na medula. Porque vocês têm que entender que existe uma coisa chamada néfron. Os néfrons são a unidade funcional dos rins. Beleza? Quem não sabe o que é um néfron é isso aqui, ó. O néfron é isso aqui, ó. Eu tenho uma aula completa sobre néfrons e toda essa dinâmica e fisiologia bem detalhada lá no Clube da Anatomia. Uma aula completa que eu tenho lá. Bem bonita, por sinal. E aí, de fato, esses néfrons, eles estão entre o córtex e a medula renal. Eles ficam mais ou menos aqui. E o que não é bom para o corpo humano cai na medula, e a medula ela tem conexão com o quê? Com a papila renal, que tem conexão com os cálices menores aqui, ó. E os cálices menores formam o cálice maior, que vão formar a pelve renal e o ureter. Aí eu lembro para vocês, eu tô falando um pouco de fisiologia, mas vocês estão vendo que tudo cai na anatomia. Então é impossível você aprender fisiologia sem entender a anatomia, porque o processo é conjunto. Beleza? Então, ó, o que é bom, preste atenção agora à dinâmica. O que é bom vai vir pela o que é bom e o que é ruim vai vir pela artéria renal, vai chegar nos capilares. O que for bom, que é 99%, vai voltar para a corrente sanguínea através da veia renal. Foi, voltou, o que é bom. Aquele 1% vagabundo, aquele 1% ruim, vai para onde? Vai cair na medula, que vai cair nos cálices menores. E esses cálices menores vão formar os cálices maiores, que vão todos os cálices maiores formar a pelve renal, que vão formar o ureter, e aí vai fazer todo aquele percurso até sair. Então é mais ou menos assim que funciona. Beleza? E essa é mais ou menos a dinâmica da filtragem do sangue. A medula renal, gente, ela acaba tendo entre 7 a 9 gominhos ali, que são esses gominhos aqui. E é onde fica a medula, né? Medula e pirâmide é a mesma coisa. E entre essas pirâmides eu vou ter aqui um espaço, né, que a gente chama de coluna renal. E essa coluna renal, ela serve para passar artérias, arteríolas, veias, beleza? Tudo aqui vai passando entre elas. Ela serve de passagem para que as artérias se transformem em arteríolas e capilares, para que possa chegar o sangue lá. Tranquilo? Então, basicamente, vocês estão percebendo que todo esse processo de entender a anatomia e ter ela como base de tudo é muito importante. Então, vocês percebam que para você entender fisiologia ou qualquer outra matéria, vocês precisam ter a base de anatomia. E eu quero fazer uma baita revisão com vocês, só para pegar o nosso tomate mais uma vez, tranquilo? Então, eu cortei o tomate, certo? A cápsula fibrosa renal, ó, tá aqui, vou aproximar para vocês. Cápsula, peguei o tomate, quero estudar um rim, como é que faz? Aqui tem a cápsula fibrosa, ó, cápsula fibrosa renal. Cápsula fibrosa renal, a Cida vai me matar que esse chão eu limpei ontem. Cápsula fibrosa renal. Aqui, a parte de fora do tomate é o que? O córtex renal. O triângulo do tomate é o que? É a medula renal ou pirâmide renal. Entre ela tem o que? As colunas renais. Beleza? Dá pra pegar e estudar anatomia até com o tomate. Então, gente, se isso aqui te ajudou de alguma forma, tira um print da tela. Eu vou abrir os comentários aqui pra vocês. Vocês curtiram a aula de hoje? Me falem aí se vocês curtiram a aula de hoje. Vocês curtiram? Eu quero que vocês tirem um print da tela. Quero que vocês tirem um print da tela e me marquem. A hashtag da aula é o que tem a ver. Vocês vão decidir qual é a hashtag de hoje. A gente pegou a nossa espada samurai hoje, a Samurai Plus, e cortou de novo e deu certo. Então, tira um print da tela e a hashtag da aula vai ser tipo tomate anatômico. Eu acho que é anatomia está em todo lugar. A hashtag de hoje é anatomia humana está em todo lugar, inclusive em o tomate. Então, tira print da tela. Anatomia humana está em todo lugar, inclusive em um tomate. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão curtindo a aula? Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui agora.
Tomatomia. Gostei. Cara, isso faz sentido pra vocês que eu tô falando? Gente, é muito sério. Muitos de vocês falam assim, Mariette, isso é difícil. Pô, não é que seja difícil. É que o seu mentor não sabe passar anatomia pra vocês. O pessoal do Clube da Anatomia é privilegiado, cara. O pessoal do Clube da Anatomia tem meu acompanhamento de pertinho. Então vocês estão começando a perceber que ela tá em todo lugar. E se você gostou dessa aula, vai na minha última publicação, que é essa foto aqui, ó. Comenta essa foto aqui, galerinha, ó. Se você gostou dessa aula, comente essa foto e coloque o seu maior aprendizado. Não comente uma carinha, um emoji, não. Trabalhe no comentário, fale, gente, isso aqui eu aprendi nessa aula. Comente com vigor. Não comente um emojizinho, não. Comente o que você aprendeu. Porque é aí que você vai reforçar o quanto que você aprendeu dessa aula. Beleza, gente? Então, todo mundo que está aqui, que estiver me assistindo, assista a aula. E o mais importante, muita gente está perguntando assim, Maria Edson, como é que eu vou retirar o certificado? Maria Edson, até quando as aulas ficam ao vivo? Quando é que elas ficam? Domingo, todas as aulas vão sair do ar. Domingo, todas as aulas vão sair do ar. E só vão estar disponíveis para o pessoal do Clube da Anatomia. Maria Edson, eu não sei o que é o Clube da Anatomia. Eu não faço ideia do que é o Clube da Anatomia. Vamos lá. Vou explicar aqui para vocês o que é esse bendito Clube da Anatomia. Eu não consigo passar toda a anatomia humana aqui. É impossível. É praticamente impossível passar a anatomia humana aqui completa. Mas tem um lugar onde tem um curso completo meu. Certo? Mariette, onde fica isso aí? Como é que tá? Onde é que vai ficar disponível isso aí? Vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar só um minuto, viu, galerinha? Aqui, ó. Existe uma coisa chamada Clube da Anatomia, que é a minha plataforma completa de cursos. Hoje, você não consegue entrar lá porque a turma tá cheia. Mas domingo, eu vou abrir vagas para o Clube da Anatomia. Então você vai ter a oportunidade de continuar esse treinamento comigo. E lá tem mais de 200 aulas, é tudo bonitinho, tudo lúdico. E lá eu ensino como você pode... Olha, o Bruno, ele faz parte do Clube da Anatomia, ele tá voando, cara. É um dos alunos mais brilhantes que a gente já formou. Então, de fato, eu acredito que todo mundo deveria participar do Clube da Anatomia. Quem quiser saber mais, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu vou explicar tudo lá antecipadamente. Tranquilo? Mas, enfim, agora vocês não vão poder se inscrever nele. Então, aproveitem o evento. O evento está sendo gratuito. Muitas pessoas cobram por um curso desse que eu estou fazendo gratuito. Então valorizem. Amanhã a nossa aula vai ser como aprender qualquer origem e inserção. O Clube da Anatomia não é de graça, viu, gente? Tem um valor de investimento. O valor do Clube da Anatomia vai ser revelado no domingo. Beleza? E aí o que acontece? Deem valor a esse mini curso. Vocês são muito guerreiros. Em plena sexta-feira, mais de 600 pessoas ao vivo é muita coisa. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que está aqui em plena sexta. E vamos com tudo, que amanhã eu vou ensinar como qualquer pessoa pode aprender qualquer origem e inserção em 10 minutos. Vai ser uma baita aula e eu conto com vocês. Quem quiser mais informações sobre o Clube da Anatomia, que vai abrir vagas no domingo, fala comigo no privado que eu vou mandar a relação, como é que funciona, valores, tudo bonitinho. Beleza, gente? Olha o Bruno falando aí. Bruno, entra aqui na live comigo, Bruno. Entra aqui na live comigo. Solicita aí, Brunão. Solicita aí comigo. Eu vou colocar um aluno do clube pra dentro pra vocês entenderem como é que funciona isso. Bruno. Só pra você entender, a galera que não sabe como é que funciona o clube, vocês vão começar a entender. Olha que interessante. Um aluno do Clube da Anatomia vai entrar ao vivo aqui comigo para mostrar a vocês. Bruno. E aí? Tchau! Tchau, me diz uma coisa, tchau. Você entrou na última turma do clube, não foi, tchau? Isso! Exatamente. O que o clube mudou na sua vida quando você entrou no clube? O que melhorou? Como era antes e como é hoje? Rapidinho o pessoal entender mais ou menos. Cara,
é aquela questão, como você falou nas primeiras aulas, estudar de uma forma errada, por repetição e todos aqueles tópicos que você colocou. E o Clube de Anatomia mudou a minha vida, assim, não só de estudar anatomia, estudar outras matérias de forma organizada, eficaz e fácil, sem doer, sem doer. E aí, tipo, Show de você bola. tinha dificuldade antes, Bruno? Muita, muita mesmo, muita E, mesmo. tipo, quando o clube entrou na sua vida, tipo, as coisas começaram a melhorar de fato. Qual foi o ponto principal que Isso. melhorou, assim? Tipo, isso aqui foi o que mudou radicalmente. Melhorou principalmente em me descobrir que tipo de aluno eu sou e melhorar essa questão de o método de estudar. Conseguir descobrir que tipo de aluno eu sou, né? Sinestésico também, e uma forma muito eficaz de mudou assim tudo, a visão da anatomia de tudo assim, de tudo mesmo. Tipo, você recomenda que outras pessoas entrem, Bruno, no clube da anatomia? Você acha que as pessoas têm a ganhar profissionalmente com isso? 100%, 100%, sem medo de errar, 100%. Muito E, organizado as aulas, tudo organizado, os quizzes, podcasts, tudo, tudo, muito organizado, muito fácil, muito fácil. e, tipo, fora isso, a gente tem vários outros mini cursos lá dentro, né? Que acabam ajudando perfeitamente, né? Exatamente, Dando um exatamente. aprofundamento. Tipo, Bruno, só pra gente finalizar. As aulas. Você encontra a qualidade dessas aulas em outro lugar, assim, tipo, naquela precisão? Não, a aula de só assim, a aula de sistema circulatório, cardiovascular, eu assisti uma vez só, foi o suficiente. Cara, Foi o suficiente porque tá tudo na cabeça, tudo na cabeça. show, Bruno. Eu fico feliz, sabe, em estar ajudando você. Você é um cara guerreiro, é um dos top que a gente está formando. Futuramente vai ser um baita professor, vai ser um fisioterapeuta fantástico. E eu conto com você, cara. Viu nessa jornada. Tamo junto. Brigadão. E daqui para domingo a gente vai colocando mais aulas lá. Brigadão, show. Simbora, quebra tudo. Então, assim, gente, vocês conseguem ver que o clube ele realmente transforma as pessoas, sabe? E é uma plataforma que eu tenho muito orgulho de ter. Então, se você quiser participar disso, domingo, eu vou abrir uma nova turma, beleza? Então já vão se programando, já vão querendo saber como é, que as vagas vão acabar assim. Hoje nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é o número de pré-inscritos. Eu tenho o número do clube, ali são as pessoas que eu vou salvando o contato, que fez cursos comigo, já outros cursos, mas pré-inscritos no clube tem 142. 142 que eu atualizei, acho que já está em 150. Então, gente, isso aqui é a galera que já está esperando para comprar o clube. Então, assim, se você quer evoluir, se você quer deixar de ser anatobaby, se você quer deixar de ser anatopup e quer ser um anatomínio de verdade, venham prontos domingo, tirem informações comigo para a gente realmente fazer esse clube acontecer. Eu preciso de vocês, porque lá vocês não vão ser alunos. Lá vocês vão ser membros, beleza? Um beijão, Anatomia Humana é a base de tudo e tchau, tchau para vocês. Falou! Quem quiser informações, manda no direct e amanhã tem mais uma aula. Falou!